Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo Rapinas no Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Seahawks e 49ers, a decisão da NFC West. Algumas semanas atrás a gente falou que a final da NFC seria Seahawks e Rams, né? Mas aqui o Seahawks, nada é fácil pra gente, temos outra final. E os Seahawks enfrentam os 49ers, decidindo aqui a divisão, né? Vale lembrar que alguns anos atrás, o Seahawks também decidiu a divisão contra os 49ers e perdemos ali no lance final. Ali. Jacob Hollister foi tacleado um pouquinho antes da última entrar na endzone. Pedi pro João colocar uma foto aí desse lance. E aqui é um jogo importante porque vai dar moral pro time, vai dar mais uma semana de folga pro time poder se preparar mais, descansar mais, estudar mais os adversários. Seahawks já estão classificados para os playoffs, né? Mas uma derrota deixa a gente como líder da NFC, né? Com toda essa moral. Uma derrota deixa a gente na Seed 5, né? E por mais que a Seed 5 vá nos colocar contra, em tese, o adversário mais fraco dos playoffs, que seria o campeão da NFC South, nessa fase do jogo não tem jogo fácil, tá? Eu consigo ver o Seahawks vencendo todos os jogos, todos os adversários, sendo capaz de vencer, mas também sendo capaz de perder, mesmo para os Panthers que a gente acabou de vencer. Playoff é só um jogo, é um erro e acabou. Às vezes não dá tempo de se recuperar, né? Anos atrás os Ravens com Lamar Jackson de MVP perderam para os Titans, que basicamente só tinha um jogo terrestre, né? Naquele ano os Seahawks enfrentaram os Rams em casa, na última vez que venceram a NFC West, com o John Wolford como quarterback, porque o Jared Goff estava machucado. O Wolford se machucou, o Goff teve que entrar ainda com a mão cheia de problemas e venceram aquele jogo. Porque jogo de playoff é isso, é decidido num jogo. Não é tipo na temporada que dá pra você se recuperar 1, 2 jogos depois. Errou muitas vezes, não dá mais pra voltar. E essa que é a grande questão. Porque a defesa do Seahawks é construída, vamos dizer assim, tem todas as ferramentas para parar o ataque dos 49ers. A grande questão é se eles vão estar ligados o jogo todo. É só a gente voltar mais uma vez pro jogo dos Rams. Os Seahawks lá tinham as ferramentas para parar o jogo corrido, mas não tiveram resposta para nada. Os Rams fizeram o que quiseram no primeiro tempo. No segundo tempo houveram ajustes e aí conseguimos entrar no jogo. Porém, às vezes esses ajustes podem vir tarde demais, não dá tempo de se recuperar, né? Então essa é a grande questão. O time vai entrar ligado desde o começo para esse jogo importantíssimo, né? Em questão de lesão, a gente não tem o Charles Cross, que era meio já esperado. O grande problema é que o Josh Jones só treinou um dia. Então pode ser um grande... Está como questionável, mas não sabemos. Se ele não for jogar, quem vai jogar é o Amari Kite. E aí é um undrafted que não tem jogos como titular. E seria uma queda muito grande mesmo para um ataque dos 49ers que não está com seus melhores pass rushers disponíveis, tá? Com certeza o jogo vai ser baseado em cima deles. Então vamos aqui pro jogo. Alguns tapes aqui. Eu acho que o principal problema do Seahawks tem sido pressionar com 4 jogadores, algo que não era um problema durante boa parte da temporada. E aqui, por exemplo, o time consegue colapsar o pocket, vamos dizer assim. Mas a que custo? Eles permitem que esse meio do pocket fique livre pro Bryce Young avançar. E isso aqui pode ser fatal. Primeiro porque o Brock Purdy está numa excelente fase correndo. Eu acho que ele tem 4 touchdowns corridos. No último jogo teve um, na verdade. E ganhou tempo para marcar um touchdown. Assim como ele ganhou tempo para marcar... Eu nem quis colocar aqui para não dar gatilho, né? Aquele touchdown contra o Tariq Woolen foi do mesmo jeito. O pocket não chegou, ele ganhou tipo uns 10 segundos a jogada. E aí conseguiu achar o recebedor ali no erro do Tariq Woolen, né? Que inclusive o Tariq Woolen da semana 1 não é o mesmo Tariq Woolen dessa semana, né? Então tá numa fase bem melhor.
O Ty Okada, que deve substituir o Kobe Bryant, também para mim era um jogador muito fraco naquela semana, naquelas primeiras semanas, mas ele começou a funcionar muito bem no esquema do Mike McDonald, né? Então é um upgrade em relação a ele mesmo, né? O Ty Okada da semana 1 é bem diferente do Ty Okada da semana 17. Então eu acho que isso aqui vai ser fundamental, porque por mais que a cobertura esteja boa, se o cara tem 10 segundos é aquela velha máxima, né? São engrenagens, né? Tanto a secundária ajuda o pass rush, como o pass rush ajuda a secundária. Então não adianta de nada a cobertura tá bem lá atrás se o cara vai conseguir dar 10 segundos, os caras vão conseguir improvisar. E o Brock Purdy é bom achando esse tipo de lançamento mais tarde. Outro ponto importante é defender o jogo corrido. O Seahawks tem conseguido uma boa sequência impedindo corredores de terem mais de 100 jardas. Inclusive nesse jogo contra os Rams em que fomos muito maus, né? E aí a questão de disciplina, porque isso aí vai gerar dois grandes problemas. Vou mostrar aqui o primeiro. Como já tinha falado algumas vezes, o Seahawks defende com 2 safeties no fundo do campo. O que isso faz? Deixa você com um jogador a menos aqui no front para defender o jogo terrestre, né? Então os números ficam a favor do ataque. Como o Seahawks muda isso? Primeiro que eles têm o Nick Emanuori, que é um níquel muito forte, quase com peso de linebacker, estilo de linebacker. Então isso ajuda. Outro ponto é que os Seahawks usam a técnica de 2 gaps ou um gap e meio, que é a maioria dos casos. O que é um gap, essa técnica? Um gap, por exemplo, o Tirano Osso vai defender esse gap aqui. O Leonard Williams esse gap aqui. E assim vai. Esse um gap meio é assim, você é responsável por esse gap, seu gap principal, mas você tem um secundário, que você tem que dar uma força, caso precise. O que aconteceu nesse jogo dos Rams, principalmente? Aqui o Leonard Williams está defendendo o gap primário dele. Ele achou que ia precisar ajudar aqui no secundário, largou o primário. Aí o Blake Corum faz o corte e consegue um bom avanço, né? Então precisa manter essa disciplina, porque se esse jogo terrestre andar, né, com os 49ers, eles vão ter muito mais armas, porque eles têm um running back que recebe muito bem passes. Então se a pressão não chegar, o check down vai para ele, né? O jogo corrido tiraria essa pressão de cima do quarterback. Então para esse jogo corrido é fundamental, né? Porque aqui, se a linha defensiva começar a ter essas falhas, né, esse primeiro nível, vai forçar aqui, como foi nesse caso aqui, ó, o Ernest Jones a tomar uma posição antecipada. Ele está tentando, aqui até estava controlado, ele tenta antecipar esse gap aqui e abre o que a gente chama de cutback, né, que é quando o running back faz esse corte. Aqui estava tudo controlado, ele abriu esse gap e aí o Rico Dowdle conseguiu bem mais jardas do que ele deveria ter conseguido. Então, se a linha defensiva não for disciplinada, vai expor o Drake Thomas e o Ernest Jones no jogo terrestre, e aí pode ceder mais jardas do que o necessário. Por exemplo, aqui era uma corrida de 1 a 2 jardas, foi algo que aconteceu nesse jogo dos Panthers. Corridas que eram para ter sido 1 a 2 jardas viraram 5, 7, 8, tá? E o principal é o Ernest Jones também na agressividade aqui, ser batido no jogo de passes, tá? Ele tenta aqui antecipar essa rota, ele tá meio perdido aqui. E só ele ter ficado na zona dele, que era defender esse hash aqui. Que, ó, já tem 2 jogadores aqui. Não tem sentido ele tá tão comprometido com esse lado. E aí essa movimentação dele de tentar antecipar cedeu essa... O Kobe Bryant também tem um péssimo ângulo aqui. Cedeu esse grande avanço aqui do Puka Nacua. Então vejam como é um efeito dominó, né? Então se a linha defensiva é indisciplinada, isso atrapalha os linebackers no jogo corrido, expõe os linebackers no jogo aéreo. Então assim, um erro pode causar vários outros. Então a gente precisa, como eu disse, desde o início estar ligado nesse ponto. E aqui, por exemplo, mostrando que os Seahawks podem fazer isso. A linha defensiva aqui dominante
todo mundo ganhando seus gaps, disciplinado, o running back não tem pra onde correr. E aí o Seahawks faz o seu trabalho, mostra porque é uma das melhores defesas da liga. Do lado do ataque, a receita é simples. É o Sam Darnold não fazer besteira. Eu não estou dizendo que a defesa dos 49ers são ruim, é uma defesa ruim. Mas ela é uma defesa que força os times a serem pacientes. Eles perderam Nick Bosa, Michael Williams, então não tem o pass rush tão forte como outrora. O que é que o Robert Saleh se adaptou? Ele começou a fazer coberturas para impedir passes em profundidade, permitindo que você fique passando a bola em check down, em avanços curtos. E o que acontece? Muitas vezes o quarterback fica apressado por algum motivo, e aí como eu disse, é uma defesa que testa a paciência. Então em algum momento o quarterback vai, tenta alguma coisa a mais e aí é interceptado. E aí eles conseguem ganhar pontos nisso. Então o Seahawks precisa ser paciente e o Sam Darnold deve evitar os turnovers, né? Por exemplo aqui, ó, não tem nada em profundidade, ele vem na rota stick curta aqui pro AJ Barner. Vai fazendo simples, vai avançando de pouco a pouco, não tem pressa para vencer o jogo, porque se o time se colocar nessa posição, aí sim os 49ers vão ter uma vantagem muito grande, dada a efetividade do ataque, né? Assim, o ataque dos 49ers está numa fase muito melhor do que a nossa, então isso aí precisa ser ajustado, certo? E por fim o jogo terrestre, eu acho que vai ser a grande chave. Eles precisam, a gente precisa manter uma certa disciplina. Eu acho que esse foi o jogo o jogo contra os 49ers, eu acho que foi o pior jogo corrido da gente, porque os late motions do Robert Saleh atrapalharam muito a linha ofensiva, que segue com os mesmos problemas, né? Então, assim, essa vai ser eu tô curioso para ver como vai ser o Clint Kubiak enfrentando pela segunda vez esse desafio, porque a gente já sabe que o jogo terrestre do Seahawks, apesar do Charbonnet ter conseguido 100 jardas na última partida, não é o ponto forte do time. A gente corre para abrir espaços pro jogo aéreo. A gente não corre para conquistar muitas jardas, porque infelizmente a nossa OL não consegue fazer isso. Mas isso vai ser uma chave, porque se no momento que a gente largar o jogo corrido, né, aí o pass rush dos 49ers, que não usa muita blitz, não tem sido muito destaque, está entre os piores da liga pressionando o QB, vai começar a aparecer. Principalmente se a gente tiver o Amari Kite como left tackle, que com certeza o Robert Saleh deve usar stunts, blitz, pressões simuladas, tudo do lado dele, né, para complicar ainda mais a vida do Sam Darnold, que pressionado pode ter problemas, beleza? Lembrando que esse jogo é sábado, tá? Transmissão da ESPN, se eu não estou enganado, e Happiness TV, confirmado total. Lembrando que se você puder se tornar membro, isso nos ajuda muito, né, a manter aí o nosso trabalho. Nós agradecemos demais. É isso, pessoal. Um grande abraço aí. Vamos pro primeiro jogo do ano, se Deus quiser, com a vitória e conquistando a NFC, a Seed 1, se Deus quiser. Um grande abraço e Go Hawks!